Provérbios 4, 7. Provérbios 4, 7. Diz assim: o princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Sim, com tudo o que você possui, adquira o entendimento. Provérbios 3, 13. Provérbios 3, 13. Feliz é quem acha a sabedoria. Feliz é aquele que alcança o entendimento. Vamos ter mais uma palavra de oração, irmãos. Senhor Deus, nos ilumina essa noite, ó Pai. Precisamos da Tua misericórdia, ó Senhor, para que haja revelação da Tua palavra, Senhor, na mente e no coração. Nos conceda sabedoria nessa noite, edificação essa noite, ó Senhor. Que tudo seja, Senhor, para a Tua honra e Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Sabedoria. Eu gostaria de meditar com os irmãos nessa noite um pouco sobre sabedoria. Muitos têm a ideia errada de sabedoria, pensa que é algo distante, pensa que é algo para aqueles que são mais estudados, mas o convite à sabedoria é para todos aqueles que creram no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele chama para que possamos ser filhos, e filhos sábios, que ouvem a voz do Pai. Sabedoria para viver, irmãos. Necessitamos de sabedoria. 1 João 5,19 diz que o mundo jaz do maligno. Nós estamos no mundo, mas não somos mais daqui. Somos agora filhos do Senhor Jesus Cristo. E como filhos dele, andamos em luz, porque agora ele habita em nós. E por isso, necessitamos de sabedoria, irmãos, mais uma vez, por causa desse mundo mau. O mundo jaz no maligno e precisamos de sabedoria para andar nele, para não cair nas artimanhas dos inimigos, para não cair na artimanha do coração humano. Para seguir a palavra do Senhor é necessário sabedoria, irmãos. Gostaria de ler Provérbios 4, versículo 1. Provérbios 4, 1. Filhos, escutem a instrução do Pai, estejam atentos para que obtenham o entendimento. A primeira palavra aqui, pelo menos na minha versão, é filhos. Um relacionamento, indica um relacionamento de pai para filho. Ele fala: filhos, escutem a instrução do Pai. Provérbios, irmãos, e sabedoria do Senhor é muito mais do que ouvir palavras aqui neste púlpito. Sabedoria é algo de estar em casa, de pai para filho, de mãe para filho. É algo que nós podemos repassar para os nossos filhos, para os nossos netos. Sabedoria é no lar que nós aprendemos. No lar é onde nós repartimos a sabedoria do Senhor. É onde o pai ensina o caminho que se deve andar. É onde a mãe ensina o filho no caminho que se deve andar. Que caminho que é esse? O caminho de Jesus. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse chamado de ensinar uns aos outros começa em casa, irmãos. Começa em casa. Onde em casa nós ensinamos uns aos outros a palavra do Senhor Jesus. Diz, o versículo 1 ainda: filhos, escutem a instrução do Pai, estejam atentos para que obtenham entendimento. E parte da sabedoria é saber ouvir, saber escutar. É parte fundamental. Aquele que não escuta a Deus, aquele que não escuta a palavra do Senhor, esse não anda em sabedoria. Um princípio de sabedoria é ouvir o Pai.
Jesus era o sábio, porque ele andava segundo o Pai dele. Ele orava, consultava, ele era o sábio. A sabedoria em pessoa estava em Jesus. E Jesus escutava o Pai dele. E nós somos filhos de quem agora? Depois que nascemos de novo, nós somos agora filhos do Senhor, chamados à família de Deus. Efésios fala isso. Efésios 2, somos agora uma família, onde Deus é o Pai, é o nosso Abba, e dele provém toda a sabedoria para os filhos dele. Dele provém toda discernimento, palavra de orientação vem do Senhor Jesus Cristo. Deixa o dedo marcado aqui em Provérbios, Mateus 11. Evangelho de Mateus 11. Evangelho de Mateus 11, 15. Vamos ler do versículo 11 até o 15 para a gente ter um entendimento melhor, irmãos. Mateus 11, 11. Em verdade, lhes digo, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é o maior que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e os que usam de força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Recado aqui, bem claro, né? Quem tem ouvidos, ouça. Nós temos ouvidos e podemos ouvir a palavra do Senhor, então podemos ficar atentos à voz do Pai. Como o irmão disse aqui, o Senhor nos arrebatou e nós somos agora noiva dele. Nós somos noiva dele. Queremos então desfrutar desse relacionamento com o Senhor, desfrutar desse novo andar, um andar com o Pai a partir de agora. Vamos abrir em Apocalipse, Apocalipse 2, 7. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Aqui é as 7 cartas a cada igreja, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e assim por diante. 2, 7. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Somente o comecinho, irmãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aqui ele estava ensinando algo. Ele escreveu essa carta e estava ensinando algo. E para a gente aprender, temos que ouvir. Versículo 11, 2, 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3, versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 13, 3:13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E por último, versículo 22, 3:22. Quem tem ouvidos,
ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, devemos estar atentos à voz do Senhor, não apenas como indivíduo, mas como comunidade do Senhor, porque é a palavra do Senhor que guia o povo dele, porque é a sabedoria do Senhor e não a sabedoria humana que nos guia no caminho aqui neste mundo, nessa jornada nossa. Nós somos peregrinos aqui, peregrinos, não daqui, mas da pátria celestial. Tem um corinho antigo, né? Não vou me atrever a cantar, mas os irmãos, muitos conhecem, pátria celestial. Nós não somos daqui, nós somos peregrinos, viajantes, e como qualquer viajante, a gente precisa de um roteiro, a gente precisa de um mapa para seguir, a gente precisa de uma bússola com um norte, para poder caminhar na trilha. E assim somos nós, com a palavra do Senhor. Ela é a nossa lamparina. Lembra que no início eu falei que o mundo jaz do maligno? Como podemos andar no mundo que jaz do maligno? Com a palavra do Senhor. Ela é a lamparina que vai guiar e iluminar o nosso caminho. Salmos fala o quê? A tua palavra é lâmpada para os meus pés. Exatamente. Para os meus pés. Não vamos tropeçar se seguirmos a palavra do Senhor. Amém? João, Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João 10, 1. Evangelho de João 10, 1. Versículo 1 adiante. Em verdade, lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Até aí. Nós, como povo dele, somos discípulos do Pai. Essa nomenclatura evangélica surgiu agora, mas somos discípulos do Senhor Jesus, aquele que segue Jesus Cristo. Somos discípulos quando nós seguimos ao Pai e ajudamos alguém a seguir ao Pai. Sempre assim, seguindo no caminho e sempre ajudando alguém também a caminhar nessa vida. O versículo 3. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Versículo 4. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Discípulo é aquele que segue, assim como as ovelhas aqui, segue o pastor. O pastor vai falando, vai na frente falando, e as ovelhas vão ouvindo, reconhecendo a voz do Pai e seguindo junto. É assim que nós somos, irmãos. Isso é andar em sabedoria. Andar em sabedoria é andar atrás de Jesus Cristo. É saber que Ele vai nos guiar por todos os caminhos nessa vida. É saber que Ele vai cuidar de nós aqui, para que possamos chegar até a estatura do varão perfeito ou até a vinda dele. Ainda no 3, 13 e 4. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhece a voz
dele. Nós reconhecemos a voz do Pai? Além de ouvir, a ovelha reconhece a voz do Pai. Porque no mundo há milhares de vozes. Há lobos. Aqui fala sobre lobos que começam a falar, a começar a encantar com palavras, mas distante do Senhor Jesus Cristo. Há inúmeras vozes, várias filosofias, várias doutrinas, mas nós sabemos que só uma é verdadeira, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, quando alguém ou outro chamar, nós não vamos atrás, nós vamos atrás apenas do pastor. Versículo 5: mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. 6. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos que vierem antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Irmãos, ele vai nos guiar para fora, aqui ele diz. Mas para onde ele vai guiar? Ele vai guiar a gente para onde há pastagem. Nós acabamos de ler aqui. Eu gosto às vezes de fazer paralelo com a palavra do Senhor. Quando nós lemos aqui, são 9, irmãos. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Eu lembro do Salmo 23, que o Senhor é quem nos guia nos pastos verdejantes. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, o bom pastor. O sumo pastor é Cristo Jesus. Ao 10. O ladrão vem somente para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. O inimigo vem trazer divisão, facção, contenda. Isso que o inimigo vem trazer. Mas o Senhor, pelo contrário, Ele traz vida, porque Ele é a própria vida. Os irmãos lembram da mulher samaritana na beira do poço? Ele falou assim: se beber da minha água, nunca mais terá sede. É disso que Jesus estava falando. Vida e abundância. Ou 10 ainda. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Além de nos oferecer vida, Ele oferece essa vida com transbordo. Ele nos oferece vida em abundância, com riqueza. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Lá em Atos, ele fala que o Cristo é o bom pastor, que ele é pastor por quê? Porque ele morreu por suas ovelhas. Por isso que ele tem essa autoridade, irmãos. Porque ele morreu pela vida das suas ovelhas. O contrário do mercenário, o versículo 12. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. É por isso que devemos andar em sabedoria, irmãos. Ouvir a voz do nosso pastor. Porque ouvindo a voz do pastor, nós não desgrudamos dele, não ficamos longe dele, não ouvimos outro, apenas ele. E ouvindo ele, ninguém vai nos arrebatar, ninguém vai nos tirar do meio do rebanho. Versículo 13. O mercenário foge, porque é mercenário, e não se importam com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. O Senhor Jesus nos conhece a todos nós, e as ovelhas dele também
conhece Ele. Um relacionamento, irmãos. Isso significa relacionamento. Um conhecer mútuo é um relacionamento. Ainda no 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. O Senhor esquadrinha e sabe tudo sobre nós. Não há nada que passa despercebido do Senhor Jesus Cristo. Muitos trazem essa verdade como medo. Vigia que lá no final o Senhor viu todas as coisas que você faz. Isso é verdade, irmãos. Não há nada que a gente faça que fique encoberto ao Senhor Jesus Cristo. Ele vê tudo. No mais íntimo do nosso quarto, ali está o Senhor nos sondando, nos vendo. Mas essa verdade também serve para um alívio, irmãos. Não só para que Ele veja o pecado, Ele vê tudo. Ele vê tudo no nosso coração. Aquele medo, aqueles traumas, aquelas coisas que estão escondidas no mais íntimo nosso, o Senhor vê e pode transformar tudo na nossa vida. Se ouvirmos a voz dEle, e Ele vai nos transformar dia após dia, para que não haja mais nada disso, mas que haja Cristo e esse crucificado dentro do nosso coração. Esse relacionamento nos leva a ter a cada vez mais a pessoa de Cristo em nós. Gálatas 4,19. Até que Cristo seja formado em vós. Para que o Cristo seja formado dentro de cada um dos filhos, é necessário que esses filhos ouçam a voz do Pai. Versículo 15. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Há um outro aprisco, mas haverá um só rebanho e um só pastor. De novo, Efésios 2. Havia um muro de inimizade entre judeus e gentios, o qual o sangue de Cristo derrubou este muro de inimizade, não fazendo mais dois povos, mas fazendo um só povo, uma só família, com um só pastor, com uma só fé, com uma só esperança. Nós somos agora rebanho do Senhor, pela graça dEle. 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-las. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem um demônio e enlouqueceu, porque vocês ouvem o que ele diz? Outros dizem: este modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Esse é o nosso Jesus, irmãos. Ele é o bom pastor que nos guia, e Ele tem essa autoridade, porque Ele morreu naquela cruz para isso. Ele é o bom pastor. Aqui no 21 diz: outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Eles estavam ali, encantados e crendo no Senhor Jesus Cristo. Em outra parte do Evangelho, diz assim: para onde eu vou, se só tu tens a palavra da vida eterna? Para onde nós vamos, como filho de Deus, se só Ele tem a palavra de vida eterna? Nós cremos em Gálatas 2,20: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé. Pela fé, irmãos. E exige sabedoria para que possamos andar assim. Vamos voltar lá em Provérbios. Provérbios 4.
Provérbios 4, versículo 1 ainda. Provérbios 4, 1. Filhos, escutem a instrução do Pai. Estejam atentos para que obtenham o entendimento. Aqui na primeira parte nós aprendemos que é fundamental escutar. É fundamental ouvir para se obter o quê? A sabedoria. Mas como nós ouvimos? Ouvimos de qualquer jeito? Relapsos? Como que nós ouvimos? Como nós ouvimos qualquer outra coisa? Como que nós ouvimos o Senhor? Dedicado, com prazer, com alegria, com satisfação? Como nós ouvimos a voz do Pai? Versículo 1 a 1. Filhos, escutem a instrução do Pai, estejam atentos para que obtenham o entendimento. Atentos, ouvir atentamente. É mais uma característica da sabedoria. Sábio é aquele que ouve, e ouve atentamente a voz do Pai. Provérbios capítulo 2, um pouquinho para trás. Provérbios 2, 6. Provérbios capítulo 2, versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. De onde que vem a inteligência e o conhecimento? Da boca de Deus. Isso nos remete ao quê? João 10 novamente. O pastor fala e as ovelhas ouvem, porque o pastor é quem realmente tem conhecimento e inteligente. Porque é o pastor que nos concede sabedoria, irmãos. Sabedoria é uma habilidade que o Senhor nos concede, e que possamos desenvolver essa sabedoria, assim como nós desenvolvemos várias habilidades. Aquele que toca um instrumento, ele desenvolve isso. Começa aos poucos, tocando, até que ele flui no instrumento. O marceneiro, o pedreiro, são habilidades que nós aprendemos. E sabedoria também é, irmãos. É uma habilidade que nós desenvolvemos, lapidamos e cuidamos dela dia após dia, de modo crescente no nosso coração. Provérbios 3, 5. Provérbios 3, 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Os irmãos lembram o que acontece quando nós nos apoiamos no nosso entendimento? Efésios 4 diz: começa a obscurecer o coração, começamos a nos afastar do Senhor Jesus, começamos a viver uma vida de pecados, à medida que nós andamos segundo o nosso próprio entendimento. É só escuridão, irmãos. E fala lá que nós perdemos a sensibilidade do coração, nós perdemos a misericórdia, a compaixão, o amor vai se esfriando. Versículo 5 ainda: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. De todo o seu coração. O que é confiar no Senhor de todo o coração? É deixar na mão dEle e saber que Ele vai nos guiar todos os dias. Todos os dias. Nós somos peregrinos aqui, mais uma vez dizendo, somos peregrinos. E confiar no Senhor é dizer: ó Pai, é o Senhor que me guia, é o Senhor que sabe o caminho, então me conduza, ó Pai, me conduza no caminho do Senhor, no caminho da graça e do conhecimento. Versículo 6, 3, 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas.
O que é confiar ao Senhor de todo o coração? É reconhecer Ele em todos os caminhos, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja em casa, seja no vizinho, no mercado, na rua, em qualquer lugar. Que possamos levar o Senhor e a palavra dEle em todos os lugares. E que as pessoas possam ver o Cristo em nós, todos os dias. Isso é andar em sabedoria. Quando Paulo estava lá, na cadeia, em Atos, e tem aquele terremoto que balança as cadeias e abre a cadeia, o guarda, ele fica espantado com o quê? Com Deus ali que abriu as portas? Não, ele fica espantado com Deus no coração de Paulo, que não fugiu dali, permaneceu ali. E as pessoas têm que ver o Cristo dentro de nós, muito mais do que algo exterior, mas um testemunho vivo e fiel de Cristo em nós. Isso é andar em sabedoria. Isaías 40. Isaías 40, 28. Isaías 40, 28. Isaías 40, 28. Diz: será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. No texto anterior nós aprendemos que a fonte de sabedoria é o Senhor. E agora nós aprendemos que essa sabedoria é insondável, é imensa e não cabe na nossa mente. Mas o Senhor, por sua bondade, pode revelar isso. Essa era a oração de Paulo aos Coríntios, não é verdade? Ele orou pedindo por revelação do Pai, para que essas palavras não sejam palavras frias, de doutrina fria, de uma teologia que serve apenas para encher a nossa cabeça de orgulho, mas que possamos estar aos pés dele, porque dele vem a sabedoria e essa sabedoria é insondável. Vamos abrir em Efésios capítulo 1. Efésios 1, 18. A primeira oração de Paulo. Paulo, ele ora duas vezes aqui nessa carta. Aqui no capítulo 1 e mais para frente no capítulo 3, ele faz uma outra oração. Efésios 1, versículo 15. Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Até aí. Olha a oração de Paulo, ele pede por sabedoria e revelação. Nós, por vezes, quando chegamos à fé, temos dificuldade de orar. Não sabemos orar direito, mas o Senhor nos ensina a orar. O Senhor nos mostra como orar. E nós aprendemos isso na palavra dele. Nós aprendemos a orar quando vimos aqui Paulo orando, quando nós lemos os Salmos, nós também aprendemos a orar nos Salmos. Olha o 17. 1:17. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês
o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ao 18. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Sabedoria, irmãos, é saber orar ao Senhor Jesus Cristo, é saber pedir as coisas ao Senhor Jesus Cristo. E ele pede aqui, por sabedoria e revelação, para quê? Ele fala: peço que ele ilumine os olhos do coração, para que saibam qual é a esperança da vocação. Como nós vamos estar cientes dessa esperança do Senhor para nós, da esperança da nossa vocação, do nosso chamado? E qual é a riqueza da glória do Senhor? Qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós? É por isso que ele pede sabedoria e revelação, para que possa abrir os olhos e ver a obra de Cristo naquela cruz, a obra salvífica do Pai. Ao 20. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Esse é o nosso Senhor. Isso também me lembra de Filipenses 2. É um nome acima de qualquer outro nome, seja aqui ou seja nas regiões celestiais. O nome do Senhor é soberano. E é dele que nós devemos seguir, irmãos, porque é dele que vem a sabedoria. Salmos 119. Salmos número 119. Versículo 18. Salmos 119, 18. Diz: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Lembra que eu disse que os Salmos nos ensinam a orar? Aqui uma oração maravilhosa para a gente fazer hoje à noite. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. E a palavra do Senhor é rica, muito rica. Quanto mais nós nos debruçamos dele, mais o Senhor nos ensina e nos concede sabedoria. Ele fala: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Contemplar é o quê? É olhar fixamente, olhar cada detalhe, perceber cada detalhe. Isso é contemplar. Quando nós estamos numa paisagem bonita e nós estamos olhando aquilo, nós estamos desfrutando daquilo. E contemplar também é desfrutar. Quando nós contemplamos a palavra do Senhor, nós estamos desfrutando de sabedoria dele para nós. Olha o versículo 19. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Olha o desejo dele. Ele não quer ficar longe dos mandamentos do Senhor. Ele não quer ficar longe da lei do Senhor. Aqui no Salmo 119, ele usa várias palavras, mas com o mesmo fim. Ele fala lei, mandamento, estatuto, juízos, mas tudo isso se refere à palavra do Senhor. Então, quando ele diz: sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos, não esconda de mim a tua palavra, Senhor. Estou aqui presente, quero aprender do Senhor. Nós fazemos essa oração diariamente? Irmãos, nós cremos em tantas coisas, nós oramos por tantas coisas. Esses dias, segunda-feira, meu filhinho, ele teve começo de pneumonia. E nós oramos ao Senhor Jesus Cristo,
crendo que o Senhor pode intervir na vida dele e fazer a vontade de Deus na vida dele, porque ele é do Senhor Jesus Cristo. E nós oramos crendo que o Senhor pode fazer, pela saúde dele. E nós oramos com essa mesma fé por revelação. Senhor, eu tenho fé que eu vou aprender dessa palavra, que eu vou crer no que está escrito aqui. Revela, Senhor, a mim, se revela no meu coração, mostra o caminho que eu devo andar. Não quero andar mais em caminhos tortuosos, eu quero andar nos caminhos do Senhor. Olha o versículo 25. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Da onde que traz vida? Da onde que vem a vida, irmãos? Da palavra do Senhor. Da palavra do Senhor, a vida, e vida em abundância. Gostaria que os irmãos abrissem Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, 5. Filipenses 2, 5. Diz assim, Filipenses 2, 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Na minha versão traz o mesmo modo de pensar. Em algumas outras versões diz, tenham entre vocês o mesmo modo de agir de Cristo Jesus. Outras dizem, tenham entre vocês o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Quando nós oramos por sabedoria, nós oramos para isso, para que agora o nosso agir seja o agir de Cristo. Que todo o nosso sentimento seja o sentimento de Cristo, lavado e remido por Ele. Que toda a nossa ação, atitude com as nossas mãos, seja dEle, por Ele e por meio dEle. Ainda no 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não se considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. O Senhor nos ensina a caminhar num caminho de obediência. Nós ouvimos a voz do Pai, ouvimos Ele atentamente, ouvimos Ele porque Ele é a fonte de tudo, e ouvimos Ele porque Ele é aquele que nos reconciliou novamente. Versículo 15 agora, 2:15. Para que sejam irrepreensíveis, puros e filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual vocês brilham como luzeiros do mundo. Nós somos chamados a brilhar como luzeiros neste mundo. Por quê? Porque aquele que é a luz habita dentro de nós. E ele fala assim, para que sejam irrepreensíveis, puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Lembrando, 1 João 5,19. O mundo jaz do maligno, numa geração pervertida e corrupta. E como nós podemos andar no meio de tanta corrupção? Como que nós podemos andar e trilhar a nossa jornada junto com tanta coisa pervertida neste mundo? Apenas com a luz da palavra nós vamos conseguir. Vamos voltar lá em Provérbios 4. Provérbios 4, versículo 2. Do 2 ao 4. Provérbios
4, versículo 2 ao 4. Porque eu lhes dou boa instrução, não abandone o meu ensino. Ao 3. Quando eu era menino, em companhia do meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos da minha mãe, ele me ensinava e me dizia: que o seu coração retenha as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Somente ainda no 3. Quando eu era menino, em companhia do meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos da minha mãe. Quem está falando aqui? A figura do pai, lembra no versículo 1? Filhos, escutem a instrução do pai. Quer dizer que ele está falando o quê? Eu aprendi com o seu avô e agora estou passando para você essa sabedoria. E é isso que nós somos, irmãos. Cristãos e discípulos de Cristo fazem isso. Eles aprendem e repassam o Cristo, o Evangelho e essa mensagem aos demais. Isso é sabedoria. Repassar de geração em geração a palavra de Cristo Jesus. Ao 4. Ele me ensinava e me dizia: que o seu coração retenha as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Salmo 119 fala o quê? Guardei a tua palavra no meu coração, para que eu não possa pecar mais contra ti. Ele fala: retenha a palavra, guarde, retenha as palavras do Senhor dentro do coração. E o que é reter, irmãos? É absorver cada gota da palavra do Senhor. Quando chove, nós gostamos de uma chuva branda e serena, não é verdade? Ainda mais quem planta, não é verdade? Nós estamos aqui em Hidrolândia, cercado de soja, de milho, de agricultura, não é verdade? Quando o fazendeiro joga a semente, ele não quer que venha uma chuva forte e leve toda a semente dele. O que ele quer? Ele quer que chove, calmo, sereno, para que a terra tenha a oportunidade do quê? De filtrar aquela água, de receber os nutrientes daquela água, para que então a semente possa vir, germinar e dar o pé de soja, o pé de milho, seja o que for. E assim é a palavra do Senhor. É assim a palavra do Senhor. Lembra de novo de Gálatas 4,19? Até que Cristo seja formado em nós. O Cristo é essa planta que cresce dentro de nós todos os dias, mas precisamos reter dele, das palavras dele, no nosso coração, para que isso aconteça de modo adequado. Versículo 6. Não abandone a sabedoria, e ela guardará você, ame-a, e ela protegerá. O Senhor nos concede sabedoria para nos proteger neste mundo aqui também, por várias coisas. Uma delas é a saúde, não é verdade? O Senhor nos concede sabedoria para cuidar do nosso corpo, para que possamos, quando chegar à terceira idade, ter um corpo saudável. Isso digo como jovem, que por vezes gosto de comer bobeira. E o Senhor nos concede essa sabedoria. Filho, coma bem, para que depois, na terceira idade, não pene com colesterol, entre outras coisas. Isso é uma parte prática da palavra. O Senhor, Ele nos protege espiritualmente e nos protege no dia a dia. Se a gente sabe de algum canto que é perigoso, a gente não vai andar sozinho meia-noite naquele canto, não é verdade? É falta de sabedoria. É falta de sabedoria a gente ir no mercado e deixar a chave no carro e o carro ligado, o cara só vir e pegar o nosso carro. É falta de sabedoria. O Senhor usa a sabedoria também para nos proteger no dia a dia. No dia a dia. Versículo 7. O princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Sim, com tudo que você possui, adquira o entendimento. Nós vimos que é bom ouvir a voz do Pai. E aqui ele diz: o princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Sim, com tudo que você possui, adquira o entendimento. Eu me lembrei do jovem rico, não é verdade? Abandone tudo
e segue-me. Por que ele estava falando aquilo? Porque ele é a verdadeira sabedoria. Quando ele fala aqui no 7, para a gente dar tudo, com tudo que você possui, adquira o entendimento. Nós gastamos com dinheiro com roupa, com carro, com moradia, tudo isso é válido, não é verdade? Não vai de novo. Se a gente tem condições, a gente pode gastar dinheiro com essas coisas. Mas a gente gasta dinheiro com as coisas do Senhor? Investe tempo e dinheiro nas coisas do Senhor? Nós temos livros de irmãos maravilhosos que podemos comprar, adquirir, para ter mais sabedoria na palavra do Senhor. Ou nós apenas investimos nas coisas materiais? Nós investimos nas coisas espirituais? Nós investimos na nossa espiritualidade? Nós gastamos para a nossa habilidade se desenvolver e crescer em sabedoria? Ou nós deixamos a sabedoria lá por último? Primeiro, as coisas do mundo e depois as coisas de Deus? Não, né? Ao contrário, né? Mateus 6:33. Mas buscai o Senhor em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Invista no Senhor e na sabedoria. Ao 8. Versículo 8. Valorize a sabedoria e ela o exaltará. Se você abraçar, ela o honrará. Outras versões, como a NVI diz, dedique-se alta estima à sabedoria. A Almeida Corrigida Fiel diz, exalte a sabedoria e ela vai te exaltar. E aqui na Nova Almeida ele diz, valorize a sabedoria. Nós estamos valorizando a voz do Senhor? O que é valorizar? Valorizar é dedicar alta estima. Quando eu digo que eu estou valorizando a minha esposa, o que está para ser entendido? Que eu dedico tempo, eu dedico dinheiro, eu dedico a minha vida para ela. Então eu a valorizo. O irmão disse aqui que o Senhor nos ama e Ele nos valoriza. E Ele nos ensina assim, a valorizar. O que Ele fez no seu mais alto valor? Ele veio e morreu naquela cruz por nós. Ainda no versículo 8, valorize a sabedoria e ela o exaltará. Se você abraçar ela o honrará. 9, ela porá um diadema de graça em sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Ao 10, meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos da sua vida se multiplicarão. Aí ele começa tudo de novo. No versículo 1 ele fala, filhos, escutem. No 10 ele fala, filhos, meu filho, escute e aceite. Olha o versículo 20 agora, de novo, meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus mandamentos. Como que podemos ouvir o Senhor? Atentamente, aceitando ela de bom grado, guardando ela dentro do coração e prestando a devida atenção. Assim nós vamos estar com o Senhor, mostrando o valor do Senhor para nossas vidas. Gostaria que os irmãos abrissem em primeira carta de Tessalonicenses, caminhando para o final, irmãos. Primeira carta de Paulo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Versículo 2 ao versículo 10. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 1, versículo 2. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que vocês têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos,
amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim vocês se tornaram um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia e na Caia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Até aí somente. Versículo 5. Porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Irmãos, a palavra do Senhor é a sabedoria. A palavra do Senhor é a sabedoria. E quando nós a adquirimos, quando nós colocamos essa palavra no nosso coração, escondemos ela, retemos ela dentro do nosso coração e fazemos como Paulo diz em Efésios 3, que a palavra do Senhor habite ricamente. Devemos reter, guardar firmemente a palavra do Senhor, mas de um modo rico, ou seja, de um modo transbordante no nosso coração. Ter essa palavra transbordante no coração para gerar transformação. Lembra do Cristo formado em nós? É a transformação diária que nós temos, Cristo formado em nós. E a sabedoria é o poder para isso acontecer. A palavra é o poder, não é que ela tem o poder, ela é o poder de Deus para nos transformar. 1 Coríntios 18 diz isso, que a palavra do Senhor é poder para nós, loucura para outros, mas para nós, ela é poder divino para o quê? Para nos trazer transformação e testemunho. Aquele povo estava vivendo de modo que não é só na cidade ali, toda a região estava vendo o testemunho. E isso acontece como nós vivemos de modo sábio, irmãos. Todos aqueles do nosso redor, ao derredor, todos possam ver o Cristo em nós. Isso é sabedoria, irmãos. Ou o Cristo formado em nós é algo despercebido, que ninguém vê. A gente fala, eu sou cristão, para as pessoas entenderem que a gente é cristão. Ou a nossa vida mostra isso. Ou o nosso proclamar anuncia Cristo. Ou a gente passa despercebido. A sabedoria nos guia em poder. Em João 15, fala do quê? Que nós somos os ramos ligados à videira, e que esta palavra é como a seiva, que vem para nos fazer frutificar. Então a sabedoria é para transformação diária, e também é para frutificação da nossa vida. Aqui no 1:3, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor e da firmeza da esperança. São alguns frutos da sabedoria. A fé, o amor e a esperança. São alguns frutos da sabedoria. E ele coloca aqui qualidades, características disso. A nossa fé deve ser uma fé o quê? Operosa. O amor deve ser dedicado. E a nossa esperança, sempre firme e inabalável, porque o Jesus é assim, firme e inabalável. A nossa fidelidade vem dele, irmãos, assim como um amor, na mesma lógica. Nós amamos o próximo por quê? Porque o Senhor nos amou primeiro, e nós somos fiéis aqui neste mundo, porque o Senhor é fiel conosco. Nós não damos calote a ninguém, nós não damos nada de errado a ninguém, e somos fiéis dos nossos compromissos, por quê? Porque o Senhor é fiel no compromisso dele. Vamos abrir em Colossenses capítulo 1.
Colossenses, 2:1. Colossenses 2:1. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram a face. Faço isso para que o coração deles sejam consolados e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo a vocês, para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, porque, embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês, a firmeza da fé que vocês têm em Cristo. Nós teremos firmeza e boa ordem e vida digna se andarmos em sabedoria. E onde nós encontramos? Ó, versículo 3. Vamos ler do 2 para entender melhor. Faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, e em que estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Lembra da oração de Paulo, por sabedoria e revelação? Por que precisamos de sabedoria e revelação? Para conhecer a Cristo, o mistério revelado, o mistério Cristo Jesus. Porque nele habita toda a sabedoria. Porque ele é o Verbo encarnado. Porque ele estava desde o princípio ali, junto com o Pai. Porque ele é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos abrir o último texto, Salmos 37. Salmos 37, versículo 3. Salmos 37, 3. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrada-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Alimente-se da verdade. Alimente-se da sabedoria. Busque se alimentar todos os dias. Todos os dias nós almoçamos, tomamos o café e jantamos. Nós não passamos nenhum dia por vontade sem almoçar. Tem gente que passa, infelizmente. Mas, assim, hoje eu não vou jantar, amanhã também, e amanhã também, sem almoço, sem janta. A gente fica assim? Não fica, né? Porque às vezes a gente fica do Senhor, se alimentando apenas de domingo a domingo, domingo a domingo. Ele fala, alimente-se da verdade, alimente-se da palavra. É um convite do Senhor. E Hebreus fala, o véu foi rasgado, nós temos acesso ao trono da graça. Ele chama a gente a estar próximo do trono da graça. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, Pai, obrigado por mais um culto, ó Pai. Obrigado, Senhor, por mais uma celebração ao Teu nome, ó Pai. Que possamos sair daqui edificados no Senhor, firmes no Senhor, cheios de esperança no Senhor. Saindo daqui, Pai, com consciência, Pai, e crendo que o Senhor nos concede sabedoria para viver neste mundo tão complicado, ó Pai. Mas o Senhor nos concede sabedoria para trilhar no meio da corrupção
e de tanta desgraça neste mundo. O Senhor nos concede sabedoria para exercer misericórdia, sabedoria para exercer hospitalidade, cuidado, amor. O Senhor nos concede sabedoria para fazer a nossa missão de pregar o Evangelho a toda criatura, Pai. Ó Senhor Jesus Cristo, nos conceda sabedoria nessa noite. Que essa palavra, Senhor, encontre terra fértil no coração, ó Pai. Ó Senhor, para que ela possa germinar vida, Pai. Ó Senhor, é para isso que nós cremos na Tua palavra, para gerar vida e vida em abundância, como diz João 8, ó Pai. Gratos, ó Pai, por mais um dia de estarmos reunidos, Pai. Somos gratos pela comunhão, ó Pai. Preciosa é a comunhão dos santos, ó Pai. Ó Senhor, é precioso para o Senhor. Que o Senhor continue dando perseverança para que a gente possa estar firmes nessa unidade. Ó Pai. E eu oro, Senhor, dizendo, Senhor, e reforçando esse laço de unidade, ó Pai. Que o Senhor nos conceda sabedoria para crescer em unidade, ó Senhor. Digo do povo de Anastácio para com o povo de Sidrolândia, ó Pai. Que possamos sempre estar unidos em Cristo Jesus, unidos, ó Pai, pelo amor que é o vínculo perfeito. Ó Senhor, nos conceda essa sabedoria para trilhar neste caminho e saber que a gente nunca estará sozinho. Que o Senhor esteja conosco, ó Pai. Nós oramos, ó Pai, pelo poder do Espírito Santo e em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.